Então nós estamos finalizando aqui hoje o nosso primeiro dia no Congresso Internacional Mundial de Enneagrama aqui em São Francisco, na Califórnia. Hoje foi uma espécie de um pré-congresso e o trabalho hoje foi basicamente, dentro dos dois workshops que aconteceram de pré-congresso, um trabalho que envolveu o corpo, envolveu a transformação que o ser humano faz através do centro físico e corporal. A professora da parte da manhã, Marion Gilbert, é uma pessoa muito reconhecida aqui em São Francisco há pelo menos 30 anos trabalhando a transformação do ser humano através das experiências somáticas e das experiências do corpo. Ela, como sendo uma 8 do Enneagrama, extremamente integrada, com um coração gentil, você percebe o quanto para ela o corpo é sagrado, né? O quanto de fato não existe uma transformação, e a neurociência está trazendo isso, e o mundo inteiro está trazendo essa experiência de que não adianta eu trabalhar no meu mental, eu trabalhar somente nas minhas emoções, se toda a experiência que a gente tem da realidade do mundo, desse mundo horizontal, desse planeta, dessa encarnação, de tudo que nos acontece, seja ela através do filtro do nosso tipo do Enneagrama, que é um filtro de realidade, um filtro emocional, um filtro mental, o filtro dos nossos instintos, seja qual for o filtro que a gente vive nessa realidade, ainda assim é um filtro no qual a gente vive as experiências neste corpo, a gente lê a realidade, a gente absorve tudo que nos acontece quando a gente está habitando esse instrumento da terceira dimensão, esse conduíte da alma de Deus, esse conduíte energético, esse conduíte que condensa a nossa consciência. Então, se a gente não tem um trabalho de fato, de reconhecimento do nosso corpo, de entendimento e apropriação dele como um instrumento de transformação, um instrumento de leitura do mundo, se eu não tenho capacidade de ler as sensações que eu estou tendo nesse lugar, nesse campo, na experiência com essa pessoa, na experiência que eu estou tendo de um sentimento meu, na experiência que eu estou tendo de um pensamento meu. Então, o quanto é fundamental, dentro dos 3 centros de inteligência do Enneagrama, para o crescimento real, aquele que é uma transmutação, que eu esteja no meu corpo, que eu consiga usar esse instrumento como meu instrumento de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Seja qual for o meu raio do Enneagrama, essa leitura que eu tenho da realidade, essa transformação que eu faço das paixões em virtudes no coração, das fixações e ideias santas, elas acontecem todas através da experiência desse conduíte, desse condensador, desse corpo físico que a tudo lê, que a tudo percebe e que tem uma inteligência absolutamente fundamental, que é capaz de guardar memórias muito antes, desde o nosso primeiro momento nessa Terra, de colocar as memórias celulares e que através dos processos nele a gente pode liberar essas memórias, fazer as nossas transformações, ajudar o nosso coração, ajudar o nosso mental e ouvir cada vez mais esse corpo, nos 9 pontos, ouvir cada vez mais esse corpo nas 9 formas de interagir na realidade, ouvir, deixar o coração ouvir o corpo, deixar a mente ouvir o corpo, deixar a vida como um todo e de alguma forma curar essa separação que nós tivemos em relação ao nosso corpo. Parece que tudo se tornou mental, né? A gente fala muito dessa separação do coração, que o homem ficou frio, que virou uma máquina, mas a máquina que tem um corpo, mas que não é um corpo inteligente, ele é só um corpo reativo, ele reage à raiva, ele trava, ele é todo feito de automatismos, não é o meu corpo real. O que a gente fez como humanidade, que a gente deixou de dançar, que a gente deixou de se expressar criativamente pelo corpo, de respirar, de sentir, de tocar, de manifestar a nossa existência através da inteligência do nosso corpo, que nos move para níveis mais elevados de cura, níveis mais elevados de harmonia, e que é um instrumento tão fundamental da nossa espiritualidade, a espiritualidade aqui para baixo na Terra, um instrumento tão fundamental de transformação dos nossos raios do Enneagrama, dos nossos instintos do Enneagrama, das nossas relações e da nossa jornada como seres humanos. Então, que de alguma forma a gente possa estar cada vez mais atentos, ter os nossos instrumentos para que a nossa percepção do nosso corpo aumente, o autoconhecimento através do corpo, a transformação, a sabedoria, a reverência, e que não haja processo para nós sem ter esse processo
que acontece em nosso corpo. À tarde nós fizemos nessa mesma sequência uma série de danças chamadas Danças da Paz, que acontece no mundo inteiro, são movimentos diferentes que através do movimento do corpo, da união, pregam e realizam a união entre povos e diferenças, e a gente esteve dançando e foi uma coisa assim que toca o teu coração, te transforma pelo movimento. Vamos lembrar que dentro do Enneagrama de Gurdjieff a gente está falando de Enneagrama de movimentos que transformam. Então, assim, o quanto não está mal utilizada a sabedoria e as transformações que o ser humano pode e deve fazer através do corpo. Que a gente traga o nosso corpo para o centro da nossa gratidão, da nossa reverência e nosso instrumento de transformação espiritual no céu e na terra. E é esse um pouco do que aconteceu aqui nesse primeiro dia no Congresso Internacional de Enneagrama em São Francisco. Fica um beijo do Instituto Nicolai Cossino para vocês e a gente segue aqui o nosso caminho.